Gente, o Brasil é o maior produtor de café do mundo disparado. E 60% do café produzido no Brasil vem de onde? De Minas Gerais. É por isso, né? Todos os dias a gente acorda e tem que tomar um cafezinho, né? Antes de começar o batente. Vamos lá? Muito bom, né, esse café? Sim. De onde é que vem? Santo Antônio do Amparo. De onde é que vem? De onde é que vem? Estamos em Santo Antônio do Amparo. Pelo sul das Gerais, a terra dos cafezais. Essa frase é o lema da cidade, que tem 18 mil habitantes e 150 anos de tradição na produção de cafés. É bom mesmo? O café é bom, café de primeira. Aqui, a cidade aqui é movida a café, né? É mesmo? A época da apanha tá chegando aí, muita gente vai ganhar dinheiro agora. E caminhando pelas ruas, isso fica muito claro. A cada quarteirão que a gente vira, olha lá, é café para todo lado, gente. Moço, a gente pode entrar aí para fazer uma imagem nessa varanda? Aqui? Nossa, a varanda aqui tem uma vista linda. Vamos lá para vocês verem. Você é do Belo Horizonte? Aham. Conheço lá não. Conhece não? Não. Eu também não conheço aqui não. O que, que eu Não? vou encontrar aqui? Não, aqui a cidade aqui não é grande não. Uma cidade é boa. Me falaram que o senhor é um dos moradores mais antigos aqui da cidade. Sou eu. É você mesmo? Quantos anos? 100. 100 anos? 3 anos. Que beleza, 103. É, 103. Oi! Chegamos. Bom dia, Tudo bem? sejam bem-vindas. Você é Elisa? Elisa. Maíra, licença, tudo bom? Fizeram boa viagem? Ótima viagem, pertinho, né? Santo Gabriel. Antônio. Prazer. Que casa maravilhosa. As janelas tudo abertas. Muito Silêncio. bom. A cidade é bem tranquila. É bem tranquila, bem pequena, né? É bem gostoso morar aqui. Santo Antônio do Amparo fica no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, região que tem clima, solo e altitude ideais para o cultivo do café. Não é à toa que daqui saem alguns dos melhores cafés do mundo. Gabriel e Elisa fazem um dos cafés naturais melhores do Brasil, né? Produzidos aqui no Brasil. Chegamos na fazenda, a gente vai conhecer hoje como é que é o plantio aqui todo. A Fazenda Guariroba, ela tem 100 hectares de café plantado, com várias variedades. Então aqui tem um bourbon, um catiguá, topázio, né, um catuaí. Cada uma num setor. Isso, exatamente. E qual que a gente vai conhecer? Nós vamos conhecer o Afrânio. Afrânio? O Bourbon lá. É o bourbon. É. Então vamos lá? Nossa, que lindo! Ah, dá pra ver a cidade. Dá pra ver Santo Antônio. Santo Antônio do Amparo tá lá no fundo e aqui em volta só cafezal. Só café, que lindo. E aí, gente, a gente vê do lado de cá
parece que tá tudo mais verde. Isso. Pra cá, que tá amarelando, é que o café tá... Isso. Na verdade, essa variedade aqui é um topázio, né? E ali é um bourbon. A variedade bourbon, ela é mais precoce. Ela amadurece mais cedo. mais cedo. Então ele vai pintando, ele vai amadurecendo, né? Vai ficando... Esse é um bourbon amarelo, ele vai ficar Então, ele é amarelo. assim? Ele é assim, ele é Amarelinho amarelo. assim, ele já tá maduro. É, bem amarelinho, na cor de banana, sabe amarelo banana? É a hora que a Banana gente madura. cata. Para produzir um café especial, né, tem que ser acima de 800 metros. Ah, é? Né? Aqui nós estamos a 1.100. Na colheita tem que ser uma colheita seletiva. Isso. Nós vamos selecionar, né, e catar somente os grãos maduros. E por que o clima daqui, dessa região, é bom? É um clima mais ameno, né? Tem uma variação de 15 a 25 graus. Lá na frente é o catucaí amarelo. Inclusive foi lá que saiu o café campeão. Ah, é dali Foi que lá saiu naquela o lavoura café? lá. Qual que é o prêmio que ele ganhou? Ele ganhou um prêmio da BSCA, que é a Associação Brasileira dos Cafés Especiais. Foi o café brasileiro melhor daquele ano. Exatamente. Melhor café natural do Brasil. É um prêmio muito importante. Muito importante. De onde é que vem? De onde é que vem? Minas Gerais tem o maior programa de certificação oficial de produtores de café do país. Isso significa que é garantido que o café produzido aqui segue critérios de sustentabilidade social e ambiental. E esse cenário maravilhoso que a gente está aqui hoje é uma fazenda que a gente veio conhecer que é especialista na produção de cafés orgânicos. Miriam e Roger, essa fazenda é encantadora, né? Quantos anos que tem? Essa fazenda tem uns 200 anos. E vocês mantiveram cada detalhezinho, né? A gente andando ali dentro vê que tem pia dentro do quarto, umas coisas que a gente diferentes, né? A casa a gente procura manter assim, sem alterar nada, né? A gente está na produção orgânica de café há 24 anos. Qual que é a diferença do café comum para o orgânico, para quem não conhece? Sim, na agricultura convencional você usa insumos que são considerados às vezes tóxicos, né? E para altas produtividades. E no café orgânico você usa produtos que são mais que não vão ter impacto, né? Gente, é completamente diferente, né? É mais, parece que é mais verdadeiro mesmo, né? Uma Um pouco mata. mais integrado, né, no Isso. ambiente. Assim. A gente vê um monte de árvore no meio dos cafés. Isso é por quê? Isso porque o café a gente tenta fazer de uma forma que o café se sinta mais adequado, né, mais ambientado. Essas árvores também não são escolhidas à toa, assim, elas são escolhidas com propósito, porque, por exemplo, aqui são engazeiros. O engazeiro ela é uma árvore que chama leguminosa. E o que ela faz? Ela pega nitrogênio atmosférico e concentra nitrogênio nas raízes. E o café pode, então, se aproveitar desse nutriente. Ela divide com o café. Ela divide com o café. Eu já escutei um monte de barulho de bicho, vi teia de aranha. A gente vê que é integrado mesmo, né, com os Se animais. encontra ninho de passarinho. Depois Olha de aqui no 3 meu anos. braço um bichinho verde andando. Que coisa mais linda. O que é isso aqui? Olha aqui. Então é um dos nossos companheiros aí Que coisa mais pra fofa, controle, né? olha. E você pode tomar café no pé. Porque a gente esquece que o café é um fruto, né? E esse aqui a gente pode E comer esse sem você peso pode- na consciência. Pode tomar o café no pé, ter essa experiência de comer o grãozinho, né? De sentir o... Ainda É falando tão docinho, né? E aqui, Um equilíbrio nesse de outro setor da fazenda, uma outra interação. A gente tem um abacateiro gigante aqui, tem bananeira que a gente viu, pé de goiaba,
Aqui é com fruta, então? Cedros, é até variado, porque a sustentabilidade mora na diversidade, né? Então, assim, quanto mais plantas tiverem no sistema, mais o café vai se sentir adaptado. Esse capim pegou nutrientes aqui do meio dessa rua de café, foi cortado e foi jogado embaixo do pé do café. Tem aranhas, tem... Que legal. E um solo vivo, ele cheira bom. Num sistema orgânico, você pensa o solo e o ambiente. E o fruto é uma consequência desse equilíbrio e desse cuidado. A gente vai ver aqui, olha, o tanto de fungos. Tudo branquinho. Isso aqui chama micorrizas, o que vai fazer o quê? Vai pegar nutrientes do solo e vai entregar para o café esse banquete. O importante é deixar um ambiente mais acolhedor para o café, para que ele consiga não sofrer altas temperaturas, né? Tenha uma interação ecológica. Então o café vem da fazenda, vem parar na mão do Hélio, que é degustador, não é isso? Sim. Aqui, o que acontece com o grão? Aqui a gente faz a separação do grão por tamanho. Aí quanto mais uniforme de tamanho, mais a torra fica boa. Para exportação, na verdade, só vai esses 2 tipos de café. Entendi. O trabalho da Rosa é peneirar o café, né? É isso aí. Fica quanto tempo aqui todo dia? Eu pego das 7 às 5. Eu gosto. E o cafezinho gosta também? Nossa Deus. Trabalhando com esse café, com essa qualidade, você só toma do bom e do melhor, né? Só. Ficou mal acostumado. Ué. Bem acostumado. Isso. E aí, por que depois você leva lá pra fora e joga pra cima assim? Pra tirar um pouco da casca quando eu tiro dali. Pra voar, né? Pra ela sair pra ajudar. Aquela cera é bonita. Não é? Ué. Isso aí é o grão especial, então, que é considerado especial. Sim, aqui a gente já fez uma pré-seleção dele, né? E agora a gente vai para a parte de torra. Gente, olha só a diferença que é, né? Do grão cru pro grão torrado. Aí o que acontece? Daí a gente tira todas as notas de chocolate, caramelo, frutas. Cada café se comporta de uma forma. Tem que ficar de olho Tem que ficar e de olho olfato ligado. Né? Ligado, com certeza. O café é incrível porque essa frutinha desse Pequena. tamanho, mas é uma das frutas mais ricas quimicamente em possibilidades de sabores. Depois de moer o café, então, é a parte da prova. Agora que o especialista entra em ação mesmo, né? É isso, é agora. Esse café aqui, na verdade, ele tem um aroma de chocolate, ele tem um pouco de caramelo nele. E agora a gente vai fazer a prova dele para confirmar isso no paladar agora. Posso falar uma coisa? Sim. Quando você me chamou para fazer a prova, eu achei que a gente ia provar o café. A prova é um negócio completamente específico, né? Por que você puxa dessa maneira? Sim, como é que porque na língua a gente tem todas as papilas gustativas, elas reagem melhor você puxando dessa forma. E na questão da respiração também, E pelo você menos para mim não dessa engole? forma. Não engulo. A gente prova mais aí de 100 amostras por dia. Senão você nem normalmente. dorme, né? Se você Não, for engolir tudo isso. Mais ou menos por aí. Daí, no final, a gente dá a nota e dá as qualidades específicas que ele tem. É difícil demais de classificar assim igual você. Eu não vou falar bobagem não, acho que eu prefiro ficar calada. A única coisa que eu chutaria era chocolate também, assim, que lembrou, sabe? Mas assim, eu não tenho esse olfato. Na verdade, não tem doutor em café não, sabe? Toda safra é uma safra nova, ela te ensina novos sabores, novos cafés. É muito Agora vai difícil você pra você me falar. É bom que a gente valoriza a profissão do homem aí, ó, tá vendo? Não é fácil não, gente. Esse café, na verdade, ele tem nota sim de chocolate, sim. Graças mas ele, a Deus. Tá, se acertou. Mas ele também tem uma parte muito de frutas.
36 aromas que você pode encontrar num grão de café. Uma das possibilidades, né, de identificação, de calibragem, esse kit que chama Nedo Café. Isso aqui te Chocolate. ajuda a identificar isso? Ajuda. Isso aqui, quando você vai provar, Isso é uma flor? Isso é uma flor de café. aí você né, matou é- a charada direto. Gente, eu adorei esse negócio dos vidrinhos. O que é? Eu me lembrou o whisky primeiro. Whisky, eu acho que é mais whisky. E depois me que lembrou baunilha. baunilha. Isso é mel. É mel? Mel. Ah, então, tá Parece vendo? aquelas Já balas comecei a de mel cair. bem- Qual que é esse aí? Parece couro. 28. Nossa, isso aqui é defeito, com certeza. Que ótimo. Amendoim torrado. Então, Maíra, o que você achou do café? Espetacular e muito diferente de todos os cafés que eu já tomei, assim. Cítrico, né? Assim, você tem um cheirinho de... Eu não sei que fruta. Tem Ele alguma tem uma coisa? cereja, né? Ele tem um cítrico muito forte, assim, como se fosse raspas de casca de laranja. E são várias sensações diferentes, São assim, muitas né? Quando você toma um bom sensações, né? café. É. Nossa! E vai puxar como se fosse se estivesse tomando uma sopa, mas você puxa e segura e respira pelo nariz. O meu não faz esse barulho que o seu faz, não. Tão Você vai discreto. treinando, pode ir de novo. Ah, tem que vai treinando, né? Tem que ser com mais força. Tem que ser com mais Assim? força, cuidado pra você não engasgar. O grão vem da fazenda verdinho, vai pra mão do Rui, que é torrador. E a gente ficou vendo você trabalhar e ouvindo, né? Você viaja, né? Você fica ouvindo música alta e vai ali falando sozinho, você conversando com o café. Eu acho que lembra muito uma pessoa que está cozinhando, assim. Tem um toque dela, pessoal, né? O tempero que ela vai usar, a quantidade. Eu digo que torrar é quase uma terapia, assim. Qual é o objetivo principal do torrador? Fazer exatamente o perfil que foi desenhado pelo provador da fazenda. Ou seja, extrair daquela característica o melhor daquele café. Você fica o tempo inteiro de olho ali, né? Requer muita atenção. O café ele vai te conduzindo, parece que vai conversando com você e você vai entendendo um pouco dele. Aos poucos, quando você vai dando aumentando a temperatura, ou diminuindo, aumentando o tempo, vai mudando a coloração, o aroma. Nunca insiro o calor imediatamente no grão, sabe? Então eu vou bem aos poucos. É quase uma torra lenta. É como se a gente estivesse dançando um tango. Entendeu? E você vai anotando o que ali? Então, eu anoto toda hora a temperatura, em que tempo que está aquela temperatura. Para que ele chegue a determinado tempo, eu tenho exatamente a certeza, bom, ele está seguindo esse caminho, então vamos por aqui. Café torrado e moído na hora, melhor impossível, né? E o Kelvin, que é barista, vai explicar pra gente vários métodos diferentes de preparo do café, não é isso? Exatamente. Cada método vai dar um sabor diferente de café. Sabor característico. Com o mesmo pó, O mesmo fica pó. diferente. Então vamos lá. 360, que é o nosso coador inteligente. Nem precisa adoçar. Não, maravilhoso. Quando seu organismo não pede para você adoçar, essa é a doçura do café. A gente tem a Chemex, que ela leva um filtro triplo, vai filtrar 3 vezes mais o café. Bem diferente do outro. Como ele filtra mais óleo essencial, então ele vai filtrar também acidez, doçura. Ele vai ficar bem suave. Agora vai ficar bem claro a diferença, né, de um café de qualidade baixíssima para um especial, né? Sim. O visual já é completamente diferente, né? Com certeza. Aqui já é um café especial, pronto para exportação. Tá? Todo homogêneo, da mesma cor. Todo homogêneo, mesmo tamanho, mesma cor, bebida especial, acima de 85 pontos aí. E aqui é um café, uma escolha de um café velho. Tem de tudo aqui. Tem de tudo, preto, verde, ardido, grão brocado,
grão quebrado, palha, pau, pedra, tudo que tem. Até um bichinho pequenininho tá voando aqui. Isso aí deve ser uma broquinha que tá pro meio. E esse daqui, geralmente, é o café que mais se parece com o que o brasileiro toma no dia a dia. No dia a dia. Café Por coado, quê? porque ainda não tem o conhecimento da qualidade do café especial. Sim. Japão, Estados Unidos, China, tem vários países, Itália, tem muitos compradores que vêm de tudo quanto é lugar do mundo comprar. Engraçado que o café tá no nosso quintal, o café é brasileiro e quem compra é o gringo. No Brasil também tem aumentado essa demanda, né, de café especial. E aqui, não queria te falar não, as abroquinhas voam daqui pra lá, viu? O próximo é a prensa francesa, ele tem que ter uma moagem mais grossa, porque ele não tem filtro, ele só tem uma telinha. Você não sente tanta acidez, Não. nem tanto amargor, nem tanta doçura, ele tá bem equilibrado. Exatamente. Esse não tem erro mesmo, gente. Nossa, é bom demais. Esse aqui é o brasileiro, então, né? Essa é a prensa, você vai extrair com pressão. Agora a gente vai pro último método, o mais diferente, que é muito usado do outro lado do mundo, né? No Japão, que é o sifão Parece um cientista maluco. do café. Gente, esse aqui é o famoso Zé Maria, que é o lavrador aqui, não é isso? Uhum. E aqui, é verdade que você já viu onça por aqui? Já. A onça dele e os dois filhotinhos. Você viu de perto, assim? De O pertinho. que você fez? 2 metros. Fiquei quietinho. Porque senão, né? O café, o que exige de você? Dedicação, paciência, como é que é? Cuidado, né? É igual uma pessoa, tem que tratar bem, porque se não tratar bem... É um café de origem, uma coisa que você sabe exatamente de onde veio, de que talhão, de que pé, quem colheu. É a mesma coisa de você ser invadido por um turbilhão de alegria, assim, sabe? É a sensação que a gente tem quando uma xícara de café invade a gente. E por que vocês fizeram essa opção, assim? Essa opção de vida mesmo, né? De estilo de vida? Quando você começa a ver a paisagem modificando, as árvores, os animais voltando, Nossa. né? A água aumentando no curso, né? Foi uma opção de respeito, né? Já que a gente está querendo fazer um café de qualidade, né? Ele tem que ser de qualidade na cadeia toda. E houve uma gestação por trás disso tudo, né? O grão foi plantado, germinou, colheu, passou por o processo todo de pós-colheita, até chegar na torra, para finalmente chegar à xícara. A gente Entendeu? tem que olhar para a xicrinha de café e ter E imaginar consciência isso tudo. disso tudo, né? É. Aí é outro valor, né? É outro valor, eu acho.